Algumas mulheres não se relacionam, elas se fundem e quase sempre só percebem isso quando estão exaustas. Hoje no Caixa Preta a gente vai abrir um assunto, um tema muito delicado que é a codependência emocional. Não como um rótulo, mas como uma história que começa bem cedo, lá na nossa infância e se repete no amor, nos relacionamentos. Quando falamos em codependência, muita gente ainda confunde com amar demais, a pessoa que se entrega demais. Mas codependência não é excesso de amor, é falta de segurança interna. A mulher codependente não ama em excesso. Ela ama para não perder, para não ser abandonada, para não reviver a dor antiga. Na psicologia, a codependência é compreendida como um padrão emocional de sobrevivência, aprendido muito cedo, um modo de se vincular ao outro que nasce quando, em algum momento da vida, amar deixou de ser espontâneo e passou a ser uma estratégia da nossa mente. Ela aprende, ainda criança, que o vínculo depende do que ela oferece, que amor vem acompanhado de esforço, que ser boa, atenta, sensível e disponível aumenta suas chances de permanecer. Por isso, na vida adulta, essa mulher sente, mesmo sem perceber, que só tem valor quando ela é necessária. Ela se sente importante quando ela resolve as coisas, quando ela cuida, quando ela sustenta emocionalmente alguém e muitas vezes até financeiramente. Se o outro está bem, ela relaxa. Se o outro está mal, ela entra em alerta. A segurança dela não está dentro, está fora. Ela só se sente em paz quando o outro está em paz. E isso é exaustivo. Na prática, a codependência aparece nos pequenos detalhes. Na mulher que percebe o humor do parceiro antes mesmo dele falar alguma coisa, que muda seu tom de voz para evitar conflito, que engole o incômodo para preservar a relação, que sente culpa ao colocar limites, que confunde empatia com autoabandono. Segundo a teoria do apego, quando a criança cresce em um ambiente emocionalmente imprevisível, sabe? Ora acolhedor, ora ausente, ela aprende que o amor precisa ser vigiado, precisa dessa vigilância. Aí surge um padrão de apego ansioso, no qual a pessoa se conecta ao outro com medo constante de perder. Essa mulher adulta não escolhe amar, ela escolhe não perder. Por isso, ela só relaxa quando está cuidando, salvando ou sustentando alguém emocionalmente. Porque cuidar dá para ela a sensação de controle. E controle, nesse caso, é uma tentativa inconsciente de segurança. Mas há um preço muito alto para isso. Ela se cansa, ela se esvazia, ela se perde e ainda assim permanece. Porque no fundo existe uma crença silenciosa: se eu parar de dar, de cuidar, de sustentar, talvez eu não seja amada. A codependência nasce quando o amor vira uma função. Quando amar deixa de ser um encontro e vira uma tarefa. Quando o vínculo deixa de ser escolha e vira sobrevivência. Quando a mulher não se pergunta mais o que eu sinto, mas apenas o que o outro precisa que eu faça. Aonde é que essa pessoa precisa de mim? Entender isso não é sobre culpar, é sobre perceber que esse padrão não é quem você é. É o que você aprendeu para continuar pertencendo. E todo padrão aprendido pode sim ser transformado e deve, para que você tenha paz, para que você tenha equilíbrio, para que você tenha tranquilidade. Na prática, a codependência não aparece como algo exagerado ou óbvio. Ela se esconde nos detalhes do dia a dia. É uma mulher que percebe o clima do ambiente, o silêncio, a mudança de humor. Ela sente quando algo não está bem e imediatamente se move para consertar, para dar um jeito naquilo. Ela não espera o outro falar. Ela se adianta, ela se antecipa. Não porque seja controladora, mas porque aprendeu que antecipar evita a dor. Se ela cuida, tudo fica mais estável. Se ela cuida, ninguém vai embora. Por isso, sem perceber, ela começa
a se responsabilizar pelo humor do outro. Se ele acorda fechado, de cara amarrada, ela acha: será que eu fiz alguma coisa errada? Se ele se afasta, ela tenta se aproximar mais. Se ele se machuca, ela se culpa. Ela passa a carregar emoções que não são dela. E aos poucos, vai abrindo mão das próprias emoções. Engole o incômodo, diminui o desconforto, silencia a raiva, tolera faltas, ausências e até desrespeito. Não porque ache isso certo, mas porque tem medo do que acontece se ela parar de tentar. É uma preocupação muito intensa com o outro. Aqui acontece uma confusão muito comum. Ela acredita que isso é empatia, mas na verdade é abandono de si mesma. Empatia exige troca. Na codependência, só ela se adapta. Os sinais aparecem de forma silenciosa. Um medo intenso de decepcionar, mesmo em coisas simples. Uma culpa pesada ao dizer não. Uma dificuldade enorme de priorizar o que sente. E um vazio estranho quando não está se relacionando. Esse vazio não surge porque ela não sabe ficar sozinha, surge porque ela passou tanto tempo focada no outro que perdeu o contato com ela mesma. Por isso, muitas vezes, relações cansam, drenam, machucam, mas permanecem impossíveis de abandonar. Existe a sensação de que sair vai doer mais do que ficar. E muitas vezes vai mesmo, porque sair ativa um medo antigo. O medo de não ser escolhida, o medo de não ser boa o suficiente, o medo de não ter lugar. Então ela fica. Não porque não está feliz, mas porque permanecer parece menos assustador do que encarar o vazio. Esse tipo de relação cria um ciclo emocional intenso, momentos de tensão seguido de alívio, esperança seguida de frustração. A intensidade vira prova de amor. A instabilidade vira costume. E assim a codependência se mantém. Não por fraqueza, mas porque em algum momento da vida, amar virou uma forma de se proteger. E não é amar com amor, né, com vínculo real. Quando isso começa a ser visto, a mudança começa. Não por fora, mas por dentro. Porque o que é enxergado com verdade já não consegue mais se repetir da mesma forma. Sabe o que acontece com essas mulheres? Elas são fortes demais, por tempo demais. O comportamento dela nasce de uma tentativa constante de manter tudo em pé. Ela compreende em excesso, ela sempre encontra uma justificativa, sempre entende o motivo do outro e quase nunca se pergunta se aquilo também está machucando. Para manter a paz, ela silencia, não porque não sente, mas porque aprendeu que falar pode gerar conflitos. Então, ela escolhe o silêncio como proteção. Engole as palavras, acalma o ambiente, sustenta conversas sozinha. Existe também uma grande dificuldade em pedir. Pedir ajuda parece fraqueza. Pedir atenção parece carência. Pedir presença parece exagero. Então ela só doa o tempo inteiro. Dá tempo, dá cuidado, dá energia e espera que o outro perceba. Gente, o óbvio não é óbvio. O óbvio precisa ser dito. A força dela costuma vir disfarçada de doçura. Ela sorri mesmo cansada, ela acolhe mesmo ferida, ela permanece mesmo se machucando. Por fora parece leve, por dentro ela está exausta. Essa mulher aguenta mais do que deveria, não porque gosta de sofrer, mas porque aprendeu a resistir. Resistir à ausência, resistir ao próprio descanso, resistir ao pouco. Ela resiste até o que já ultrapassou todos os limites. Em algum momento da vida, ela aprendeu que ocupar espaço era perigoso, que sentir demais afastava, que precisar demais cansava. Então, ela diminuiu, afastou, se moldou e, mesmo assim, seguiu firme. Entender esse comportamento não é sobre apontar erros,
É sobre reconhecer o quanto essa mulher fez para continuar pertencendo. Pertencimento é uma necessidade humana. Então, para pertencer, a gente faz de tudo. E quando somos inconscientes, quando não temos consciência daquilo que fazemos, do quão danoso foi o que a gente passou lá atrás, o quanto a nossa infância reverbera no nosso adulto, o quanto a nossa criança ferida está aqui dentro pedindo ajuda. Enquanto a gente não compreende tudo isso, a gente só segue repetindo. Ninguém se anula por acaso. Isso sempre começa como uma tentativa de sobreviver ao amor, de ser amada, de ser querida, de ter um lugar no mundo. E de onde vem tudo isso aqui? Vem de pais emocionalmente ausentes, mães sobrecarregadas, criança que precisou amadurecer cedo demais, ambientes imprevisíveis, ora tinha carinho, amor, mas ora tinha tensão, afeto condicionado ao bom comportamento, você não está merecendo. Olha, se você não fizer isso, não vai ter aquilo. Nossa, o merecimento. Quantas vezes na infância nós ouvimos, você não está merecendo, né? Isso aí vai condicionando o nosso cérebro, que afeto é condicionado a comportamento. E não é. Nós merecemos. Aconteça o que acontecer. Eu falo para minha filha, né? Eu te amo incondicionalmente. Aí ela falou, o que é isso? Incondicionalmente é independente do que você faça ou do que você não faça, não muda o meu amor por você. Quando a criança tem essa segurança, ela cresce inteira. Essa criança, essa menina que tornou-se uma adulta codependente, ela entendeu que amar era se adaptar, que vínculo exige vigilância, que ser boa garante pertencimento. Nossa, menina, eu tenho pavor quando eu escuto assim, nossa, fulana é tão boazinha. Essa criança é tão quietinha. Criança quietinha pode se apavorar, porque é uma criança que se molda, que se adapta, que não quer desagradar. Essa menina, né, que se tornou adulta codependente, ela aprendeu que ela precisava cuidar e não ser cuidada. Ela aprendeu a ser útil. E o que a mente dela espera com isso? Se eu amar o suficiente, serei escolhida. Se eu for boa o suficiente, eu serei escolhida. Se eu cuidar, eu não serei abandonada. Se eu for indispensável, eu estarei segura. Ela tenta curar no presente feridas do passado. Busca no parceiro aquilo que faltou lá na infância. A codependência não escolhe o homem. Ela escolhe a oportunidade de reparação. Existe um padrão silencioso que se repete na vida da mulher codependente. Não é falta de opção, é reconhecimento inconsciente. Ela costuma se envolver com homens emocionalmente indisponíveis, homens que até estão presentes fisicamente, mas ausentes emocionalmente, que somem quando a conversa começa a ficar profunda, que trava quando o vínculo começa a pedir verdade, presença, constância. Ela se envolve com homens confusos, que dizem que gostam, mas não sabem o que querem, que se aproximam e se afastam, desaparecem. E cada ausência ativa nela o impulso de tentar mais uma vez. Porque dessa vez eu vou conseguir. Também aparecem os homens feridos, né? Machucados por histórias passadas, cheios de traumas não resolvidos, que dizem não saber amar, mas aceitam ser amados. E muitas vezes, homens que precisam ser salvos. Ela escuta a história difícil, o passado pesado, a dor não elaborada, e algo dentro dela desperta. Se eu ficar, se eu cuidar, se eu amar do jeito certo, ele muda. Mas não muda. Esses homens ativam algo muito conhecido nela. Eles reforçam o lugar que ela aprendeu a ocupar desde cedo. A que sustenta, a que espera, a que entende, a que aguenta.
Eles pedem entrega, silêncio, paciência, compreensão infinita, né? E ela dá. Porque esse tipo de homem confirma aquela crença antiga, que amor é esperar. Amor é provar valor com esforço. Quando ele se afasta, ela não vai embora. Ela tenta mais. Quando ele falha, ela compreende. Quando ele machuca, ela minimiza. Não porque acha isso certo, mas porque ir embora ativa uma dor maior do que a de ficar. Esses homens não escolhem essa mulher por acaso. Eles sentem, mesmo sem saber explicar, que ela não vai exigir dele, que ela vai sustentar o vínculo sozinha, que ela vai ficar mesmo recebendo pouco. E ela sente, mesmo sem perceber, que ali existe uma chance de finalmente ser escolhida. Não pelo que ela é, mas pelo que ela aguenta. Por isso, o homem ausente confirma a crença dela. Amar é esperar. Esperar que ele mude, esperar que ele perceba, esperar que um dia ela seja suficiente. Até que em algum momento ela se cansa e percebe que não estava em um relacionamento. Estava em uma tentativa constante de ser amada. Quando essa ficha cai, algo muda. Ela para de buscar homens que precisam ser sustentados e começa, aos poucos, a buscar relações onde não precise desaparecer para caber. Eu não preciso me diminuir para caber. E esse é o movimento mais difícil e mais libertador da vida de uma mulher codependente. A codependente é uma mulher forte, que vive numa estratégia antiga de sobrevivência emocional, que em algum momento da vida, amar desse jeito foi necessário. Foi o que manteve os vínculos, foi o que garantiu o pertencimento, foi o que fez essa mulher continuar, mesmo quando tudo parecia instável demais. Então, antes de qualquer julgamento, é preciso respeito. Respeito pela história, respeito pela força, respeito por tudo que ela fez para não se perder completamente. Mas o que um dia salvou, não precisa mais aprisionar hoje. Nenhuma estratégia de sobrevivência foi feita para durar para sempre. São só estratégias da nossa mente, lá a mente infantil. Ela nasce em um tempo de escassez emocional e se mantém por medo de reviver aquela falta. Quando uma mulher começa a enxergar esse padrão, a coisa começa a mudar. Não de forma brusca, não com rompimentos impulsivos, mas com lucidez. Ela passa a perceber quando está se anulando, quando está respirando curto, quando está ficando pequena para caber em uma relação que oferece pouco. E diferente do que muitos pensam, ela não endurece, ela não fecha o coração, ela não deixa de amar, ela amadurece. Amadurecer é parar de negociar o que machuca, é parar de confundir presença com insistência. É entender que amor não precisa doer para ser verdadeiro. Aos poucos, essa mulher aprende algo novo. Que vínculo não exige sacrifício constante. Que amor não se prova com sofrimento. Que reciprocidade não é um prêmio. É o mínimo. Ela começa a se ouvir mais, a se respeitar mais, a confiar menos na promessa e mais no comportamento. E isso muda tudo, gente, porque quando uma mulher sai desse padrão, ela não passa a escolher melhor apenas os homens, ela passa a escolher melhor a si mesma. Ela entende que não precisa desaparecer para ser amada, para caber. Que não precisa esperar para ter lugar, que não precisa sustentar sozinha aquilo que deveria ser encontros de alma. Esse é o início de um amor diferente, um amor que não drena,
que não confunde intensidade com dor, que não exige que ela se perca para ficar. Esse é o começo de um amor que não dói. Esse foi mais um programa Caixa Preta e eu espero ter levado até você um pouco de conhecimento, de lucidez, para que você enxergue: será que eu vivo isso? Meu Deus, é isso que eu vivo. E comece a buscar a cura interna, porque para encontrar a cura a gente precisa primeiro nomear, saber que isso existe, saber que outras pessoas vivem o mesmo que a gente vive, e não é por normalizar, é porque muitos de nós sofremos na infância, a maioria de nós. Mas isso não é saudável, é buscar conhecimento que cura, que transforma. Muito obrigada.